Boa noite. Estúdio 25 desta quinta-feira vai conversar com o radialista, jornalista, cronista esportivo e escritor Wilson Roveri. Roveri faz parte da história da imprensa falada e escrita de Ribeirão Preto. Sua marca é a versatilidade. Além de cronista esportivo influente, dirigiu departamentos de jornalismo de emissoras de rádio, TV e jornal impresso. Foi correspondente da Folha de São Paulo, mas nunca deixou de ter sua coluna também em jornais. Como ninguém é de ferro, muito menos o Roveri, né? Ele ocupa os seus momentos de folga para escrever livros. E já lançou 7 livros. E já se prepara para lançar mais um. Boa noite, Roveri. Tudo bem? Boa noite, Aida. Tudo bom, né? Tudo bom. Como é que você está para lançar o 8º livro, né? O jornalista... Já tem título? O jornalista Wilson Roveri vai lançar mais um livro. Mais um livro. Eu não gosto que fale escritor, porque eu não sou escritor, eu sou jornalista. É a função de contar histórias, é um cronista, na verdade. Contador de história, né? O Sombreiro, por exemplo, João Garcia, né? Contou uma história linda, né? Ele é escritor, mas na dura ele é um contador de história, né? O jornalista é mais um contador de história. O Zé Hamilton, por exemplo, eu li os livros dele, O Gosto da Guerra, o Amor Baguá, né? Os livros que ele escreveu, o Zé Hamilton, tudo contador de história, né? Mas é escritor, no fim acaba sendo escritor, porque é um apelido que eles dão pra gente, né? Mas de qualquer maneira eu estou com mais um aí, engatilhado. Estou procurando agora um patrocinador, se chama Não Ria Não, hein? Eu sempre falo isso, Não Ria Não, porque é brega. Os Sonhos Mais Lindos. Um belo título, né? Dá a impressão que é aquela música Fascinação do Galhardo, né? Da Elis Regina, né? Os Sonhos Mais Lindos. Bem inspirado. Não, é porque eu falo muito de coisa do passado, do rádio, né? E não é só de coisa do passado, de gente do passado. Depois vem um subtítulo, né? Que nós fazemos isso no jornal, né? Uhum. Fala assim, essa gente faz parte da minha vida. Roberto, com esse título, isso te dá assim uma amplitude muito grande. Você pode falar dos teus sonhos pessoais, intelectuais, tudo ali. Profissionais, né? E do país, inclusive, até, né? Da região. Eu misturo muito. Eu falo, por exemplo, de política, né? Uhum. De política eu falo que é o anarquismo, né? Você fala, aquele lá é comunista, aquele lá é socialista. Não. O Lepera um dia, eu sei que o cara, tudo começou com o anarquismo, né? O cara é anarquista, depois é que ele virou comunista. Por isso que houve aquela novela aí, anarquista, graças a Deus, né? Uhum. Mas no fim o cara vira humanista, né? O Lepera um dia quis me classificar, não soube classificar, me chamou de humanista. Então tá bom, melhor. Melhor ser preocupado com o bem-estar do ser humano. É isso aí, humanista, né? Cuida disso. Mas o livro é exatamente isso, fala muito da nossa gente. É uma homenagem que eu quero fazer aos radialistas, ao pessoal de rádio, jornal, né? Quer dizer que é um livro dirigido para os profissionais da sua área. Todos os livros são. Da nossa área, quer dizer, rádio, jornal, televisão. É isso. Uhum. Todos os livros meus têm mais ou menos um objetivo, né? Você vê, por exemplo, o primeiro que eu fiz foi O Amigo do Rei. Tinha o objetivo mais de provocar... Esse livro já faz bem tempinho, né? Foi em 78, foi o primeiro. 78, né? Foi bem artesanal, um livrinho gostoso de ler. Gostoso de ler porque eu escrevi mais para boleiro, mais para jogador de bola. Aliás, você está me dizendo que você está com 57 anos de profissão, uma coisa rara, né? E 57 anos dedicados a todas as formas ou todos os tipos de jornalismo, né? Eu fiz. E principalmente esportivo, né? Que você eu gosto do esporte. Porque cultivou desde que veio do Rio de Janeiro. Eu comecei, eu gostava muito de futebol, de ver futebol. Eu ouvia futebol pelo rádio. E quando eu vi, eu estava dentro do rádio, fazendo futebol, né? E depois, então, fui para o Rio, lá no Rio, então eu passei a fazer mais jornal do que rádio. Porque a igrejinha no Rio é muito forte. Para você entrar lá, você tem que ser Armando Nogueira, aquela coisa toda. Só que eu comecei com o Armando. O Armando começou no Diário Carioca, ele fazia dentro da área, uma coisa assim. E eu comecei no Diário da Noite, fazendo entre aspas. Coluna? Uma coluna. Mas fazia também. Você já começou com coluna? Eu comecei com copy desk. Entrei para ser revisor de redação, que chamavam na época, não era copy desk. O Zaidan escrevia muito rápido, o Zaidan tinha 1 hora,
Não, ontem, o Zaidan. Ah, sim. Era o redator lá. Sim, entendi. Lá era Janus Engel, ó, pra você ter uma ideia. Janus Engel, Sandro Moreira, Mário Vale, Luiz Amaral, aquele que foi marido da Elis Regina, que é da Bossa Nova, Ney Bianchi, depois foi o Ronaldo Boscoli. Todos eles passaram por lá. Eu entrei na vaga de um deles, que eu não sei qual é. E a imprensa era, na verdade, eu fazia o entre aspas, sabe o que era o entre aspas? Era um comentário que eu lia todos os jornais. E eu via tudo quanto era estação de rádio. Depois eu pegava as frases principais de cada um e fazia o meu comentário com as palavras deles. Sabe como é? Eu enquadrava. Qual foi o assunto mais debatido? Foi um pênalti contra o Flamengo. Então eu pegava aquele pênalti e chegava a uma conclusão a respeito do pênalti, que era a minha opinião, mas usando a opinião deles. Por isso é que chamava entre aspas. E o Armando fazia no Diário Carioca. Só que quando eu me formei em 57, eu vim para cá, né? Eu sou caipira, né? Não sou de Uberaba não, mas sou caipira. Dizem que é de Uberaba, não é de Franca. Mas de qualquer maneira, eu então vim para cá, porque aqui era a minha origem, né? Minha raiz estava aqui, né? E outra, eu queria fazer família. Queria formar uma família. E no Rio você não podia formar família nenhuma, porque lá era uma algazarra danada, né? O Rio. Mas você com nome, aquela coisa toda, você se perdia, né? Mas No fim você ia ser pai de 3, 4 filhos lá, você não sabia se o filho era seu, se não era. Era um negócio meio... Mas Ribeirão Preto, Roveri é uma marca, né? É uma marca registrada. Eu vim pra cá e o Armando ficou lá. Então hoje o Armando é o Armando, né? E eu tô aqui escrevendo meus livros. É o Roveri, né? Mas eu escrevi o primeiro livro, Era o Amigo do Rei. Depois, eu já tinha escrito o anterior, ao Amigo do Rei, o Amigo do João. Só que não tinha nome. Eu acabei pondo Amigo do João porque a censura não tinha me perturbado no primeiro. Então eu aproveitei para pôr o Amigo do João. Amigo do João era mais assunto sério, né? Eram grandes reportagens, a voz misteriosa, fez um barulho danado em Ribeirão Preto. Um cara que dizem que tinha assassinado a mulher para receber um seguro, acabou sendo absolvido no júri, ele tinha feito uma promessa, foi daqui, Aparecido do Norte a pé. Eu acompanhei o cara todo dia. De onde ele estava, ele ligava para mim, gravava, ele já respondia as perguntas que eu tinha formulado para ele, né? Escritas. Aí depois eu fazia a edição, né? Naquele tempo eu chamava de montagem, hoje é edição. Né? Todo dia ele falava, até chegar lá. Quando ele chegou em Aparecido do Norte, para cumprir a promessa, eu telefonei para o padre Vitor, né? Que ia recebê-lo. Falei, padre Vitor, aqui é de Ribeirão, eu vou entrar em cadeia com o senhor amanhã ao meio-dia, exatamente ao meio-dia e tal. A hora que aparecer aí um senhor de chapéu de palha, de tênis branco e roupa branca, o senhor dá uma dica para mim que está entrando aqui um senhor, aí eu vou entrar em cadeia com o senhor. O padre entrou na minha. E fizemos a chegada dele lá e largou o pau na polícia, rapaz. Eu apanhei, esse aqui bateu em mim, aquele bateu. Aí acabou o programa, a polícia estava lá para criar fita. Eu falei, não tem fita. Na verdade, você foi sempre um cronista do cotidiano, né? Foi. Você nunca fez ficção. Não. Sempre se baseou e contou fatos que você viveu, reportagens que você participou, ou que comentou reportagens do pessoal da imprensa da região. Esse segundo livro era mais assim, mais jornalismo e rádio, né? Reportagem de rádio, de jornal, uma do Fangio também. Aliás, eu estou com um livro aqui do Roveri, que eu gostaria de mostrar também, que é um livro que eu também discuti, chama Rádio Bom Demais. Rádio Bom Demais fala do rádio de Ribeirão Preto. Que ano que você lançou esse livro, Roberto? Foi em 84. 84, cheio de histórias interessantes. Não deve ter mais nas livrarias, né? Não, paralelo parece que tem alguns ainda assim. Ah, é? Todos eles estão esgotados, todos eles. Eu só fazia 1000 só. E é um registro histórico, né, Esse de uma livro, realidade esse foi aqui. O quarto. O terceiro foi de Sócrates a Sócrates. De Sócrates a Sócrates. Que eu queria fazer. Teve bastante repercussão, teve, eu lembro. Eu lancei inclusive na CS em São Paulo. Esse aí foi o quarto. O quinto foi o Rotary Sim. Ah, sim, é outra paixão do Roveri, é o Rotary Club. Rotary, né? Mas aquilo eu fiz só pro Rotary, né? Pro Rotary ajudar a construir a sede social. Eu só escrevi. O Rotary que editou. Foram 1000 livros também e tal. Depois eu fiz, o sexto livro foi uma brincadeira que eu fiz, uma brincadeira. Chama A Filosofia do Boteco. Quem frequenta o boteco, que o cara vai pro boteco fazer terapia, que o cara no tempo do meu pai, por exemplo, o cara ia lá para... Não tinha Freud, né? Ele ia lá para aliviar
a atenção. Mas você sabe que o boteco continua na ordem do dia. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, que mora no Rio. Ele estava contando, inclusive no Jô Soares, que ele tem 2 botecos que ele frequenta nos finais de semana, religiosamente. Ele ia um só, mas a turma se dividiu e ele se vê obrigado a ir nos 2. Tudo isso, o boteco está sempre presente. É ali que ele falou que muita gente vai procurar para dar autógrafo. Quer dizer que o boteco é uma instituição nacional. Sem dúvida. E não podia deixar de ser em Ribeirão. Eu coloco o boteco como terapia de grupo, entendeu? Uhum. O cara vai lá, é claro que ele não vai lá para se curar, ele vai lá para aliviar um pouco a tensão do dia, né? Aí toma sua cervejinha, geralmente no boteco você toma cerveja, não estou falando do cara que vai e tomar. resolvem todos os problemas Resolve todos os problemas do país, resolve da casa dele, né? Agora o cara que enche a cara de cachaça, aí não, aí vai bater na mulher em casa, não é esse o caso. Estou falando só do boteco de cerveja, né? Eu fiz esse aí, fiz um outro, esse aí foi o 6º, e fiz um 7º que eu não lancei ainda, chama Rio Abaixo. Esse Rio Abaixo... Está pronto? Está pronto para lançar, faz 2 anos que está pronto, mas não lancei, esqueci de lançar. E o que é? Qual é o tema? É Pirangi, onde eu nasci. Pirangi, perto de Catanduva. Perto de Catanduva. Pirangi, tem 2 Pirangi no Brasil. Um, onde nasceu o Jorge Amado, ele nega. Ele fala que nasceu em Ferradas, município de Itabuna, mas ele nasceu em Pirangi. E ele ficava bravo. Um dia perguntaram para ele se ele tinha nascido em Pirangi, ele deu uma bronca no cara, não sei porquê, ele não gosta de Pirangi. Mas de qualquer maneira eu nasci na Pirangi de São Paulo, né? Eu faço uma homenagem a Pirangi. Eu falo assim, Pirangi, o que é Pirangi? Era uma vilazinha e tal, assim. Lá em cima é o campo de bambu, aqui embaixo é o matadouro, do lado esquerdo é grupo escolar, do lado direito é o cemitério. Essa é a geografia, né? O que tem aí? No meio disso aí tem uma história. É o pessoal que morou aí. Aí eu vou contar essa história e começa a contar. Já tinha rádio em Pirangi? Não, nunca teve. Nunca teve. Agora tem uma rádio comunitária lá, parece. Uhum. Tá? Quando que você começou em rádio? Porque você começou tudo pelo rádio, né? 45, em Catanduva. Catanduva com o Fuad Cassis. Eu era um cara tímido. Se eu percebesse que estava olhando para mim do jeito que está olhando agora, eu baixava a cabeça. Eu parava de falar. E tão tímido que eu era. Os grandes... Não sei porquê. Mas depois o rádio me tirou a timidez que eu comecei a... Né, o rádio reuniu muita gente tímida, né? Que foram os grandes radialistas. Né? Parece que é uma compensação. O cara desembaraça um pouco, né? E eu comecei em 45, em Catanduva, fiquei lá até 49. 49 fui para o Rio, voltei para cá, tranquei a matrícula na Faculdade de Direito, vim para cá em 52 fazer os Jogos Abertos. 53, 54, passei por Catanduva e voltei para o Rio. Depois eu também passei uma temporada aqui, parece de 2 ou 3 meses, voltei para o Rio, me formei em 57 e estou aqui até hoje. Mas isso aí foi a minha trajetória no rádio, 45, dia 1º de março de 45. Nós estamos conversando aqui com o jornalista Wilson Roveri e a conversa vai continuar daqui a pouco, depois do intervalo. Se você quiser fazer uma pergunta para o Roveri, ainda dá tempo. Basta ligar para 601-3500 ou mandar um e-mail para tvlocalrp@eptv.com.br. Nós voltamos já já. Estúdio 25, pela TV Local, conversando com o jornalista, cronista Wilson Roveri e falando sobre a sua produção durante 57 anos de profissão, escrevendo livros. Aliás, eu esqueci de dizer que ele faz parte da Academia Ribeirão Pretana de Letras e até da Academia de Letras Jurídicas. Também esqueci de contar que ele é advogado. Você advogou, né, Roveri? Uns bons anos, né? Tinha uns 18 anos, mais ou menos, né? Mas era uma advocacia, assim, mais ligada ao rádio, só que eu não gostava de ligar com o rádio. Às vezes era rádio, eu resolvia na rádio, não resolvia no escritório. Não mandava o cara da rádio para o escritório, porque eu ficava com vergonha, sabe? Eu achava que o escritório, porque a rádio não servia para isso. Mas eu advoguei, fiz trabalhista, fiz penal, fiz... Aliás, você participou ativamente do movimento, da delegacia do Sindicato dos Jornalistas de Ribeirão Preto, que durante 2 vezes, né? Eu fui na fechadura em 64, eu era presidente, quando estourou a Revolução. Aqui em Ribeirão? Foi. Aqui Mas não era sindicato, era associação de... Era delegacia. Né? Não, já era o delegacia do sindicato. Já era o Sindicato dos Jornalistas Delegacia do sindicato, delegacia do sindicato. Em 64...
E teve que correr atrás aí para não Fecharam os jornais. para evitar que a gente fosse presa, não? Muito. Ah, é? Tirei vários lá da cadeia. E hoje, Na época de 64? hoje eles são advogados, estão tirando gente da cadeia, mas eu tirei eles da cadeia. Você se lembra de um deles que trabalhava com a gente lá, né? O Eck, o Álvaro, também o Álvaro Neto. Mas É verdade. depois eu fui de novo, mas aí já fui no reinado do presidente Figueiredo, que já foi na abertura, né? Eu fui de novo, foi presidente, logo depois de você. Isso é verdade, é verdade. Logo depois de você. Você foi presidente, eu fui em seguida. Isso. Eu parece que fui seu vice. Foi. Tá. Qualquer coisa. Fizemos O Nonino. muita reunião. Era para ser o Nonino depois de você, lembra disso? O Nonino fugiu do pau, né? E eu tive que assumir de novo. Mas foi bom, foi uma boa Mas experiência. então, eu estava falando do sindicato para justamente entrar, você quer mostrar que você acompanhou assim, os bastidores da imprensa, né, regional e tudo mais. Comparando aquela época com a imprensa de hoje, o que era bom naquela época, o que mudou, o que melhorou, a imprensa escrita, a imprensa falada, uma visão assim, em síntese, na sua opinião. A imprensa ganhou muita força, o jornalista perdeu força, né? E por quê? Porque hoje o jornal, a opinião não é do jornalista mais, é do dono do jornal, né? Ele é que que encaminha negociações e tal para para dar apoio para esse ou para aquele, né? O departamento comercial trabalha muito mais do que o jornalista. O jornalista é apenas, hoje ele bate as notícias, ele faz reportagem, claro que o talento dele tem valor, né? Porque o cara que escreve bem, ele sempre é bem aproveitado e bem pago. Mas hoje ele tem menos influência que tinha antes. Mas você não acha Antes o jornal era mais jornalista, menos patrão. Hoje é mais patrão que jornalista. Tá, desse ponto de vista, mas do lado, por exemplo, da abrangência, de informar o leitor, de prestação de serviços. O rádio, a imprensa hoje está muito mais evoluída. Eu acho muito mais. Houve uma mudança. Uma melhora de 300%. A tecnologia ajudou bastante. Muito. Você vê o que tem de revista. No meu tempo, tinha o Cruzeiro, né? Uhum. Eu lia, lá em Catanduva, eu lia a Folha da Manhã e lia o Diário de São Paulo. O Diário da Noite não chegava lá. E lia os jornais de esporte. O Cruzeiro, depois então apareceu a Manchete, depois apareceu o Estadão, e já chegava em Catanduva, né? Aí hoje não, hoje tem um monte de jornais, de revistas e canais de TV, né? Tem internet para ajudar. Hoje nós estamos vivendo a era da comunicação e o mundo vai ser salvo pela comunicação. Se você falar assim, e a imprensa, né? É imprensa isso, né? Essa é a imprensa, né? Porque a comunicação, para mim, é sinônimo de imprensa. Tudo começou com a imprensa do Gutenberg, né? Nós tivemos aí 21 anos de censura, né? Uns anos mais, depois do AI-5 e tudo mais. Você deve se lembrar que era apertado trabalhar, noticiar livremente naquela época, né? Você se lembra de alguma história que envolveu, mobilizou a classe e tudo bem aqui na região? Houve greve aqui, muita greve. E Não, você era presidente de uma delas. Não, eu sei, eu estou dizendo da repressão, não. Houve. A repressão. Fecharam os jornais aqui. Em 64 fecharam 3 jornais, né? A Palavra, o Diário de Notícias e o Diário da Manhã, né? E o pior é que eu trabalhava em 2, né? Trabalhava na Palavra e trabalhava no Diário de Notícias. O Diário de Notícias era do Padre Angélico, do Padre Celso, né? A Palavra era do Divo Marino. E o Diário da Manhã é do Santana. Todo mundo teve que sair correndo aí para não ser preso. Depois acabou todo mundo preso. Mas houve muita confusão na época, né? E eu também peguei uma parte da censura. Não era censura assim direta, né? Era uma censura indireta, presumida, né? Presumida. Você sabia que não podia, eu me lembro, por exemplo, né? Você quer um caso? Eu me lembro um dia na rádio, hein? Eu nunca vi censura de rádio. Eu nunca sentia censura de rádio. Um dia eu estava gravando na clube e alguém veio me avisar que tinha um oficial lá embaixo, numa sala do Jovini e do Totinha, bravo. Eu falei, por quê? É porque o Pesquisa tocou uma música proibida. Eu falei, não tem música proibida. Eu nunca recebi um aviso aqui, na clube, na PR7, eu nunca recebi um aviso que a música estava proibida. Às vezes a gente lia no jornal, mas não era coisa oficial. Era para não falar que não falei de flores, uma coisa assim, né? Do Geraldo Vandré, né? Para não dizer que não falei de flores. Para não dizer, é isso aí. Era prefixo até do Coraúce. E um dia o Pesquisa tocou, isso aí 1h da tarde. Chegou lá o coronel do Exército, lá, putou o carro contra a mão na Barão do Amazonas
Queria o disco. Proibiram tudo isso. Queria o disco, estava censurado, mas não sabia. Aí eu falei pro coronel, não sabia que estava censurado. Ninguém falou para nós. Não houve uma comunicação Não, formal, o Jovino Campos. O Jovino era diretor de uma rádio de Londrina e o presidente Castelo Branco estava visitando Londrina aquele dia. E ele fazia um comentário político ao meio-dia também, né? Ele era gerente para fazer o comentário, não só de futebol, de político também. E ele falou que aquele dia Londrina estava uma cidade diferente, era uma cidade séria demais, não era alegre como de costume e tal, muito militar na rua, muita bandeira pelos postes e tal, um negócio afiado e tal, era um dia diferente. Acabou, quando ele desceu, e o cara, olha que coincidência, o cara da técnica, logo em seguida, colocou o Menino das Laranjas, da Elis Regina. O Jovino nem sabia o que era o Menino das Laranjas. Quando ele desceu, né, que ele estava tomando o carro, chegou um carro do exército, levou ele embora, sumiram com o Jovino durante 3 ou 4 dias. Chegou aqui com o olho preto, todo cheio de hematoma, tá? Quer dizer, apanhou muito, foi em Ponta Grossa que ele apanhou. Por quê? Ele não sabia que o Menino das Laranjas era uma senha da Revolução, ninguém ficou sabendo disso. Fiquei sabendo depois que ele me contou. O Menino das Laranjas, da Elis Regina, era a senha da Revolução, como era o Vila não sei o que lá de Portugal, né? Grândola, né? Grândola, Vila Morena e tal. O cara, quando começou a cantar aquilo, os cravos, né? Houve a Revolução dos Cravos, em Portugal. Mas eu não sabia que aqui também tinha havido isso. E o Jovino foi em cana. Não era um conhecimento disseminado assim, não, era pouca gente. A censura nossa, a pior censura era nossa. É autocensura. Dos jovens, autocensura. Autocensura. Eu tinha medo, por exemplo, de complicar o dono da rádio, de complicar os meus colegas de rádio, falando alguma coisa. Eu não tinha tanto medo de perder o emprego, não, porque eu era meio bobão, né? Meio doidão, mas de qualquer maneira eu tomava muito cuidado para não prejudicar, para não fechar a rádio. Porque rádio você sabe que é uma concessão federal e o cara pode fechar a hora que quiser, né? Você já é jornalista desde 45, né? Mas na sua carreira o rádio tem uma influência muito grande. E você é da época que o rádio tinha um peso de mobilização, de audiência, idêntico ao que tem hoje a televisão, né? Em termos de grandes massas, grandes audiências. O que você acha que mudou? Você acha qual o futuro do rádio com essas novas tecnologias, internet, a televisão crescendo? Porque se dizia, vai surgir a televisão, vai acabar. Não acabou o rádio, aí veio a rádio FM, né? E aí vem a internet, então as 3 mídias estão convivendo aí pacificamente. Mas existe uma modificação do tipo, né? Do tipo de utilização de cada mídia. O instrumento, né? O veículo, né? O veículo, não é isso? É verdade. O rádio já teve sua fase áurea, ele tinha muita influência sobre as massas, né? Que eu falo em massa, a gente tem que falar em massa, né? Não é só o intelectual. Hoje, por exemplo, o que fazia o rádio naquela época faz a televisão hoje, né? A influência da televisão é marcante, é forte demais, né? É massacrante. E não tem só a televisão, tem também a internet, né? Hoje você fica sabendo o que aconteceu na Índia no mesmo instante que está acontecendo lá. A diferença é 2 ou 3 minutos só, né? Dizem que em 6 segundos a mensagem chega e bate e volta em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Você está falando com a Europa, por exemplo, está fazendo um boletim, aí o cara fala assim, Zaidan, você demora um pouco para entrar, exatamente porque a avó chegou lá e voltou, né? Não é assim que é o negócio? Então eu acho que isso tudo é para dizer que nós estamos vivendo uma época de informática. A comunicação está ganhando cada vez mais campo para educar. Eu estou achando isso. Eu acho que o rádio, a televisão, a internet tem que educar. E nós estamos perdidos por enquanto. Nós não sabemos o que fazer com a internet. A hora que eles quiserem fazer uma monarquia, eles fazem hoje. É só mandar uma mensagenzinha. Você já pensou? Utilizar todas essas mídias voltadas para a educação, né? Seria uma revolução, uma nova revolução. Já pensou? Não, eu estou achando o seguinte. Mas assim, uma educação programada. Né? Eu vou mais longe. Viu? O perigo disso é o totalitarismo, né? Mas de qualquer forma... Mas não vai ter, não, viu? Não, eu sei. Porque a noção de liberdade hoje é muito forte. Então. Não é? E eu acho que o principal, não sei se você concorda, a principal conquista nossa, como você já chegou a falar, é essa liberdade de imprensa que nós vivemos hoje, graças à democracia. Né? Ele não está sabendo para onde ir, né? A liberdade tem que ser controlada, a liberdade tem que ser uma liberdade com responsabilidade.
E a responsabilidade só vem com a educação, né? Por isso é que eu digo, viu? Falou lá, a Bíblia falou, 2000 chegará, 2000 passará, uma coisa assim, né? No passará. Isso já é que eles estão falando para o fim do mundo em água, em fogo. Não é nada disso. É costume mesmo. A revolução vai ser de costume, por causa da comunicação. Nós vamos ser mais educados agora. Nós temos condição de ser mais educados do que éramos antes. Por quê? Porque os meios estão aí, à nossa disposição, é só usar. E mais rapidamente. Não pode usar é pro mal, né? Aí então, se você começar... É um problema ético, já começa por isso uma que eu tô outra falando, discussão. você tem que educar para o povo também saber dar valor à liberdade, não é isso? É isso. Roberto, parabéns pelo título do seu Falamos novo tudo. livro. Estamos chegando no final, o tempo já Quando você esgotado. fala ainda. Como é que é o título do livro mesmo que você vai lançar? Os sonhos mais lindos. Ah, beleza, olha aí. Estou sonhando para os meus netos. Para os meus Muito netos bom. e para os seus netos também. Muito obrigado a você que acompanhou nossa conversa com Wilson Roveri. Estúdio 25 volta na próxima quinta-feira com um novo tema, com um novo entrevistado. Uma boa semana a todos e até lá.